Glórias sejam dadas ao Senhor Jesus, boa noite. Que a graça, a paz, a misericórdia do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Uma alegria poder estar com os irmãos compartilhando da palavra. Esse é o mês em que o nosso enfoque tem sido a família. E é um assunto que arde muito meu coração falar sobre família, porque eu creio que é um projeto de Deus. E quando nós olhamos para as nações, percebemos que muitas vezes ela é o reflexo de uma família, das famílias que a compõem. Sempre dizemos, quando percebemos uma igreja muito forte, uma igreja muito atuante, é uma igreja que tem uma família forte na palavra, uma igreja que tem trabalhado com as famílias. E que Deus possa estar abençoando a sua família de uma maneira muito especial. Nesse tempo que nós estamos vivendo, tão desafiador. Que Deus possa estar alcançando o seu coração através da palavra do Senhor. Então, nesses domingos nós temos proposto para a igreja refletirmos um pouco a respeito do desenvolvimento familiar. E nós já ouvimos a palavra ministrada aos nossos corações, fazendo analogia do barco e a família, a maneira como nós precisamos cuidar, aquilo que nós precisamos mesmo em meio da tempestade, lançar para fora, para mantermos a nossa família equilibrada, a nossa família abençoada e feliz. Fomos ministrados no domingo passado sobre a importância de pais e filhos transformados pelo poder da palavra. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo. Eu estarei destacando alguns textos bíblicos, mas eu convido você a abrir 2 Timóteo 1, do 1 ao 5, para você estar podendo compartilhar aí o texto da palavra de Deus. Existem várias dimensões do cuidado familiar, nós temos falado muito a respeito disso. O cuidado emocional, o cuidado espiritual e o cuidado físico. Mas olha que interessante que diz em 1 Timóteo 5,8. Se alguém não cuida dos seus, e especialmente da sua família, tem negado a fé e é pior que o incrédulo. Percebemos aqui que é uma relação muito grande da palavra do Senhor nos ensinando que a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus reflete diretamente da maneira como nós constituímos o nosso âmbito familiar. A Bíblia então revela que se alguém não cuida da sua família, ele tem negado a sua fé. E é interessante como nós precisamos perceber como a fé e a família são assuntos que não devem ser tratados separadamente, mas em conjunto. Nós somos reflexo daquilo que nós cremos e a maneira como nós recebemos a palavra de Deus, é a maneira como nós a transferimos. E isso reflete muito na maneira como nós nos relacionamos com as pessoas à nossa volta, principalmente no ambiente familiar. E nesse tempo de pandemia, muitas famílias sinalizaram um tempo difícil na convivência familiar. E nós temos aprendido a importância de colocarmos a palavra do Senhor em prática para poder vencer os desafios que vão se colocando ao nosso caminho diariamente. Mas todas as vezes que Deus propôs para um povo a restauração de uma nação, todas as vezes que nós vimos na história, como também na Bíblia, o avivamento espiritual, esse avivamento iniciou nas famílias. E eu espero que a sua família seja uma família restaurada por Deus nesse tempo, principalmente desafiador, e que a sua casa seja cheia de fé, de graça e de harmonia em nome de Jesus. Mas olha que interessante que diz em Malaquias, é um versículo que geralmente eu costumo dizer, porque é algo que arde no meu coração, quando ele diz em Malaquias capítulo 4, de 2 a 6, estarei lendo os versículos. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas. Versículo 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição.
o profeta Malaquias está falando aqui da restauração familiar, a restauração dos pais com seus filhos, a conversão dos seus corações, como é importante. Já o profeta Joel, ele falou sobre o derramar do Espírito de Deus sobre os pais, mas também destacou sobre também a vida dos filhos. Olha o que diz a palavra do Senhor, Joel 2, 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, aleluia. Não há então como nós separarmos os assuntos de fé e família. Precisa caminhar em conjunto, porque quem não vive o padrão divino para com a família, a Bíblia nos ensina que está ferindo a sua fé e também demonstrando de alguma forma o seu relacionamento direto com Deus. Sempre costumo dizer que não existe família perfeita, a síndrome da família perfeita. Nós somos imperfeitos. Perfeito é Deus que nos ama, que nos perdoa, que nos guarda, que nos protege, mas que nos corrige. E a Bíblia nos ensina isso. E quando nós queremos aprender mais do amor de Deus para com as nossas vidas, Deus usa a analogia da família para nos demonstrar o seu cuidado, o seu amor e a sua fidelidade para conosco. Deus, para mostrar o seu amor, Ele destaca esse amor sacrificial de uma mãe. Olha o que diz em Isaías 49:15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama? De sorte que se compadece do filho do seu ventre, mas ainda que esta venha se esquecer dele, todavia eu não me esquecerei de ti. Sabemos que existem raríssimas exceções. As mães têm aquele amor sacrificial pelo seu bebê, pelos seus filhos. E Deus fala, olha, é esse amor que eu tenho por vocês. Pode uma mãe esquecer-se do filho que dá de mamar, e ainda que essa mãe venha se esquecer, saiba que eu, todavia, não me esquecerei de ti. Aleluias, glórias a Deus por isso. Deus não se esquece de nós, Deus não se esqueceu de você e da sua família. E os olhos do Senhor estão sobre a sua casa, eu creio nisso. Mas a Bíblia continua também nos mostrando, assim como um pai quer dar o melhor para os seus filhos, trabalha, se esforça para poder entregar para os seus filhos aquilo que há de melhor. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 7, versículo 9 e 11. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que estás no céu dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Olha que palavra maravilhosa, esse é o nosso Deus. O desejo do Pai Celestial é nos dar o melhor. Mas nessa caminhada, a palavra também nos ensina que Deus corrige ao filho que Ele ama. Então a nossa vida precisa ser transformada a cada dia conforme a palavra de Deus. E o tema que nós estaremos meditando e refletindo um pouco nesta noite, baseado em tudo aquilo que nós já falamos desde o início, sobre a importância da família, a importância de nós revelarmos a nossa fé em Deus através dos nossos relacionamentos familiares, sobre como nós precisamos ter uma igreja forte, porque a igreja forte é uma sociedade forte, baseada em valores, em princípios. E quando os pais são omissos em relação à espiritualidade dos seus filhos, à educação dos seus filhos, sérias consequências a nação sofre. Então, baseado nisso, já falei para você abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo de 1 a 5, que eu quero convidar você a acompanhar agora sim a leitura do texto que nós estaremos meditando nesta noite, com o tema Como discipular os meus filhos. A minha mãe costuma dizer que só sabe ser mãe e pai quem o são de verdade, porque é uma jornada desafiadora, ainda mais nesse tempo em que as crianças estão cada vez mais despertadas pela tecnologia e tudo aquilo que nós antigamente demorávamos para ter conhecimento. Hoje elas têm um acesso muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais veloz, e assim também o desenvolvimento delas. Mas olha o que a palavra do Senhor nos ensina.
Como discipular os meus filhos. Eu espero que essa palavra venha desafiar o seu coração. É uma palavra simples, mas que requer de cada um uma prática diária. E é somente o Espírito Santo de Deus a capacitar cada mãe, cada pai, nessa jornada tão desafiadora que o Senhor deu a cada um. Diz assim a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e a de Cristo, o Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os tempos sirvo de consciência pura, de quem sem cessar faço memória de ti nas minhas orações de dia e de noite, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, o qual habitou primeiro na tua avó Loide, em tua mãe Eunice, e eu estou certo também que habita em ti. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pelo projeto família. Te louvamos também como igreja fazer parte da família do Senhor. E pedimos a Deus que a cada dia o teu Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, venha constranger o nosso coração, para cada dia colocar em prática o que a tua palavra tem nos ensinado. Os desafios, ó Deus, que todas as vezes que nós meditamos na tua palavra, elas geram no nosso coração. Nesta noite nós clamamos que o Senhor venha estar fortalecendo cada família. E aonde essa palavra chegar, ó Deus, que o rema do Senhor possa se manifestar em cada lar, trazendo mesmo a conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que a tua bênção repouse sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, sobre o nosso estado, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. Esta é a nossa petição nesta noite. Em teu nome nós oramos. Amém. Glórias a Deus. O apóstolo Paulo destaca aqui a importância do legado familiar. Ele reconhecia na vida daquele que era o seu discípulo e aquele a quem muitas vezes ele chamava de filho amado, o legado que ele havia recebido da sua mãe, da sua avó, que desde pequenininho foi ensinado debaixo das Escrituras. E ele reconhecia essa autoridade de Deus que foi repassada através da sua avó, da sua mãe, àquele jovem. Há uma responsabilidade sobre você, pai, sobre você, mãe, sobre os avós que estão me ouvindo nesta noite, de passar, de ensinar, de compartilhar os ensinamentos da palavra de Deus aos seus filhos, aos seus netos. É uma incumbência. Como nós também podemos levar esse legado familiar. Primeiro aspecto que eu quero destacar aqui nesta noite, se você puder escrever aí, destacar na sua Bíblia para você não esquecer, desenvolva na sua casa uma fé genuína. Desenvolva na sua casa, no seu lar, no seu âmbito familiar, uma fé genuína. Olha o que o versículo 5 diz. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Loide, em sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em você. Essa, sem dúvida, é uma característica excelente, desafiadora. Ainda mais nesses tempos em que nós temos vivido, em que a tecnologia traz para dentro dos nossos lares tantos ensinamentos que podem gerar confusões teológicas. E nesse tempo de pandemia, meu coração tem sido muito grato a Deus por ver a participação dos irmãos dessa igreja, da família Memorial, em cada uma das lives, dos cultos, dos PGMs, em cada uma das atividades que nós estamos realizando. E nós temos o compromisso de pregar a palavra.
de ensinar a palavra dentro do seu contexto bíblico e teológico. E aqui ele fala a respeito de uma fé sem fingimento. E a nossa fé, geralmente ela é provada no tempo mais difícil que nós vivemos. É quando a enfermidade chega, é quando o problema financeiro chega na nossa casa, é quando os problemas interpessoais vão dando sinais, e ali nós precisamos pedir para que o Espírito Santo de Deus nos diminua, para que Ele cresça e nos dê sabedoria para nós sabermos lidar com as situações. Essa fé que nos ensina a crer no sobrenatural de Deus. Essa fé que nos ensina a crer que por mais que o diagnóstico médico diga que não há possibilidade de cura, nós entregamos diante dos médicos e exercendo a nossa fé, nós cremos que Ele é poderoso para fazer milagre e curar. Mas se Ele não curar, nosso coração continua firme, crendo no poder de Deus sobre a nossa história. Porque nós somos ensinados e nós aprendemos a amar a Deus pelo aquilo que Ele é na nossa história. Ele é fiel, Ele é socorro presente. Ele é Deus cheio de graça, cheio de bondade, que projeta planos para nós. Mas a Bíblia diz que seus pensamentos são elevados. Então nem sempre nós entenderemos as situações que nós enfrentamos. E quando nós não entendemos aquilo que nós estamos vivendo, é o momento ideal para nós fortalecermos e forjarmos a nossa fé baseado na palavra do Senhor. Uma fé sem fingimento. Se a Bíblia faz esse destaque, é porque em algum momento das nossas vidas, o nosso coração pode ser tendencioso a nos levar a achar que nós cremos em algo que nós não cremos. O apóstolo Paulo, então, olha para aquele jovem e diz: olha, eu reconheço que há um legado familiar, e que esse legado, olhando para a sua vida e para aquilo que você produz, eu percebo que em você também foi cultivada uma fé sem fingimento. Que a nossa igreja nesse tempo seja forjada e fortalecida nessa fé genuína. Quando nós olhamos lá para a armadura espiritual de Efésios 6, vai falando sobre cada uma das armaduras que nós precisamos nos revestir para vencer o dia mau, porque o dia mau chega. E às vezes ele pode demorar até mais tempo do que nós imaginávamos. E nós vamos estar pautados nessa palavra. E o escudo da fé é a proteção familiar que nós podemos ter em nosso lar. E eu convido você nesse tempo de pandemia, nesse tempo de más notícias, de instabilidade política, financeira, que em nome de Jesus você venha utilizar sobre a sua casa o escudo da fé para você vencer os dados inflamados do maligno. Em nome de Jesus. A maior influência que você pode ter e transmitir aos seus filhos é transmitir a sua fé. É compartilhar com eles os momentos mais difíceis em que você viveu, mas que você pôde desfrutar do agir de Deus na sua história, fortalecendo e gerando esse legado de temor, de amor no coração dos seus filhos em relação a Deus, discipulando-os através da palavra do Senhor. Mas é o segundo momento, ensine-os acerca da palavra de Deus. Então, se no primeiro momento é importante você desenvolver dentro do seu lar uma fé genuína, uma fé verdadeira em Deus, em Cristo Jesus, você precisa desenvolver essa fé baseada nas Escrituras, baseada na palavra da verdade. Já estive falando domingos atrás, ensine a palavra. E o Senhor nos diz, olha aqui em 2 Timóteo, se você puder abrir a sua Bíblia, seu smartphone, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. 2 Timóteo 3, 14 e 15. Paulo enfatiza aqui a importância de Timóteo ter sido educado nos caminhos do Senhor e ter aprendido a palavra da verdade desde cedo. Olha o que a palavra nos ensina aqui. 2 Timóteo 3, 14 e 15. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das coisas das quais você tem convicção, pois você sabe de quem você aprendeu, porque desde criança
você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Essas mulheres, Paulo destaca aqui novamente, elas cumpriram o sacerdócio familiar de ensinar as Escrituras aos seus filhos. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, pelo ministério infantil tão forte que nós temos, pessoas tão capacitadas, pela Feira do Denário, que ensina as crianças desde pequenas a decorar os versículos bíblicos e assim incutindo na mente dela, no coração delas, na memória delas, o que as Sagradas Escrituras nos ensina. E nós só vencemos o dia mau quando nós exercitamos a nossa fé e quando nós trazemos para o nosso coração, para a nossa mente, o que a palavra do Senhor nos ensina. E a palavra do Senhor nos traz resposta para todas as coisas que nós precisamos. Por isso que você seja cada dia despertado pelo Espírito Santo de Deus, pelo privilégio que o Senhor te deu de você compartilhar com seus filhos a palavra da verdade. Deuteronômio 6 é um texto bem conhecido. Em seu capítulo 6, versículo de 6 a 9, diz assim: que todas essas palavras que hoje eu te ordeno estejam em seu coração. Ensine com perseverança aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prendas na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. A palavra nos ensina que em todo momento, em todo tempo, é necessário você ensinar os seus filhos, discipular os seus filhos, admoestar os seus filhos no conhecimento da palavra de Deus, ensiná-los a amar a Jesus, ensiná-los a amar a palavra de Deus, ensiná-los a temer ao Senhor. Isso trará famílias equilibradas, filhos que honram seus pais, pais que amam seus filhos, esposos que amam suas mulheres, que respeitam suas mulheres, mulheres submissas aos seus maridos, mulheres que edificam a sua casa, e assim nós vamos firmando a nossa casa na rocha que é Cristo Jesus, pelo conhecimento da palavra, pela vivência de uma fé genuína e acima de tudo, por basear aquilo que nós cremos e aquilo que nós aprendemos, naquilo que o Senhor tem nos ensinado dia após dia. A maior parte do tempo dos seus filhos não é na igreja. E é um privilégio para nós, como igreja, fazer parte do discipulado do seu filho, dentro das nossas possibilidades, das atividades que nós desenvolvemos. Mas é primordial que você entenda essa responsabilidade como uma bênção e um privilégio que Deus te deu na formação do caráter do seu filho. Talvez você tenha muitos sonhos para os seus filhos. Vejo muitos pais que trabalham, se desgastam para dar o melhor, a melhor escola, o melhor estudo, os brinquedos mais divertidos, as viagens mais marcantes, muitas vezes entregando aos seus filhos e presenteando os seus filhos com aquilo que talvez vocês não tiveram o privilégio de ter quando era criança. Mas, acima de tudo, que a palavra nos ensina que o presente mais importante que você pode dar aos seus filhos é ensiná-los a amar a palavra de Deus. E muitos benefícios os seus filhos alcançarão de Deus. Alcançarão sabedoria, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando tiverem dificuldade lá na frente, naquela transição entre a adolescência, a juventude, eu creio que toda palavra que você incutiu na sua mente, daquilo que você compartilhou da sua história, das suas experiências com Deus, fará toda a diferença na formação dos seus filhos. Pregue a palavra. Um texto que é muito conhecido, Provérbios 22:6, nos diz: ensine a criança no caminho que ela deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. É uma promessa que o Senhor nos traz
em sua palavra. E aqui o ensine quer dizer literalmente dedicar-se. E como é desafiadora essa dedicação diária. Porque o excesso de trabalho, o excesso de responsabilidade, de muitos problemas que os pais enfrentam, que você tem enfrentado, muitas vezes sugam a sua energia. E aquela paciência para você sentar com seu filho, explicar, corrigir da maneira certa, com equilíbrio, com sabedoria, com espiritualidade. Mas a palavra nos ensina que você precisa dedicar-se ao ensinamento do seu filho. E as palavras hebraicas traduzidas no caminho que ele deve andar, fala exatamente da necessidade de orientar desde pequeno, desde pequenas primeiras idades. Em casa nós fizemos um acordo, eu e minha mãe, porque vó tem a tendência, né, de proteger os netos. Isso é o que sempre nós ouvimos, e nós fizemos um acordo em casa, porque tia também quer proteger, sobrinho é muito amor. E nós fizemos um acordo de nós estarmos ajudando o Idelmar e a Maressa na criação dos filhos, no ensinamento da palavra. Mas essa dedicação requer muita sabedoria. E eu lembro que nós estávamos viajando, levando o Ian para férias juntamente comigo, para o Beto Carreiro. E no nosso caminho, minha mãe estava explicando a palavra de Deus, falando sobre o personagem Davi, que ele tinha matado o urso, tinha matado o leão, e que assim ele estava preparado para matar o gigante. E o Ian muito prestativo, e eu dirigindo, ouvindo. E a minha mãe muito empolgada, feliz, ensinando a palavra para o neto. O Ian virou para minha mãe e disse: vó, você está me dizendo então que Davi teve um instinto assassino? Aquilo assim foi um gelo dentro do carro. Falei, meu Deus, olhei para minha mãe sorrindo, eu falei, e agora? O que minha mãe vai dizer? Olha o raciocínio da criança. E nós vamos buscar sabedoria de Deus, porque cada vez mais as crianças estarão mais questionadoras, e as perguntas muitas vezes vão nos deixar em situações difíceis de responder. Um simples discipulado de uma avó para o neto surgiu um comentário que nos deixou um tanto quanto preocupados. Eu falei, meu Deus, dê sabedoria para minha mãe sair dessa agora. Então ela foi explicar o contexto, como funcionava e como Deus escolheu Davi, que era um homem segundo o seu coração. É um desafio, mas que você seja a cada dia motivado pelo Espírito Santo de Deus a viver com seus filhos as histórias bíblicas e com entusiasmo transmitir os feitos do Senhor. Isso é maravilhoso. Terceiro lugar, ofereça-lhe sempre um bom testemunho de vida e confie que Deus trará resultados. Ofereça-lhes sempre um bom testemunho de vida e confie a Deus o resultado. Eu sei que muitos pais têm uma vida exemplar na fé, na prática, são envolvidas com o ministério, testemunham aquilo que vivem da parte do Senhor, a restauração, a graça, mas enfrentam desafios familiares, muitas vezes filhos rebeldes, filhos que estão afastados do caminho do Senhor. Não permita que Satanás venha colocar um jugo, uma culpa sobre a sua vida. Mas enche o seu coração de esperança e saiba que tudo aquilo que você compartilhou, aquilo que você ensinou, discipulou, não foi em vão. A palavra nos diz que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, ela volta com alegria e ela traz resultados. Creia e confie em Deus os resultados em nome de Jesus. E aonde o seu filho ou sua filha estiver, mesmo que lubridiado com as coisas deste mundo, saiba que o Espírito Santo é poderoso para convencer o seu filho, a sua filha, os seus netos do pecado e da justiça e do juízo. Eu creio na promessa que diz que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Confie em Deus, o resultado de tudo aquilo que você tem investido no seu lar. Mas olha o que diz Atos 16, versículo 1 e 2. Atos 16, versículo 1 e 2. Chegou a Derbe, depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo.
Sua mãe era judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho deles. Nesse contexto, Lucas, na verdade, está narrando como Paulo conheceu a Timóteo e aproveita para descrever um pouco sobre a família desse jovem, o legado desse jovem. A sua mãe e a sua avó, apesar de ter origem judia, elas eram cristãs. E olha que obra maravilhosa Deus fez na vida daquele jovem Timóteo, que nos faz ver que nós precisamos crer que o Espírito Santo fará a obra no coração dos filhos, dos seus netos, dos seus familiares, mas a cada um de nós cabe a incumbência de oferecer um testemunho de fé e um testemunho de vida, de uma vida que confia em Deus, de uma vida que caminha debaixo da submissão do que a palavra do Senhor nos ensina. Não é muito incomum ouvirmos situações delicadas de pessoas que são tão envolvidas na vida da igreja, no ministério da igreja, mas que muitas vezes são ausentes do lar, muitas vezes maltratam os seus familiares. E o que o Senhor requer de nós é uma vida de testemunho. Aquilo que nós pregamos, aquilo que nós cremos, é aquilo que nós vivemos. É uma jornada. Nós vamos caminhando rumo que as palavras de vida eterna nos ensina. É uma confiança eterna e uma mudança, uma restauração que tem que ser buscada diariamente. Mas nós precisamos saber que o testemunho de conversão daquelas mulheres marcaram toda uma igreja. E aqueles irmãos reconheciam aquilo que Deus tinha feito naquela família e da onde aquele jovem tinha sido gerado espiritualmente. Há uma ressalva. Também há pessoas que são muito fiéis e os filhos estão distantes. Mas não desanime o seu coração. Não desista dos seus filhos. Não desista da sua casa. Não desista da sua família. Se há uma incumbência sobre os pais é discipular, saiba que o seu trabalho o Senhor tem contemplado e eu creio que Ele fará com que essas verdades aplicadas no coração do seu filho venham a gerar lindos frutos. Frutos que os livrarão de experiências talvez, de armadilhas talvez que pudessem impedi-los de ver algo tão poderoso da parte de Deus. Eu creio muito na vida de oração. Eu creio muito que Deus contempla o seu coração, mãe, quando você fecha a porta do seu quarto e quando a inquietude da sua alma vem porque o Espírito Santo ele se revela a cada um de nós e principalmente no coração de uma mãe, no coração de um pai que se preocupa com os seus filhos. Saiba que as suas lágrimas, que as suas orações têm sido ouvidas e colhidas pelo Espírito Santo de Deus. Que em nome de Jesus, a sua família seja uma família abençoada, uma família bendita do Senhor. E que os seus filhos venham a trazer para você motivos de muita alegria, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os resultados pertencem a Deus, mas a você compete a responsabilidade de transmitir a verdade. E acima de tudo, de testemunhar dentro do seu lar aquilo que você tem experimentado na sua jornada cristã. Temos dias difíceis. Estamos no mês de maio, em que a nossa conotação é o mês da família. Nós estamos refletindo domingo após domingo acerca de instruções para que tenhamos uma família fortalecida na palavra de Deus, uma família que vença as tempestades da vida que porventura venha sobre nós. Mas o mês de maio também ele é conhecido como o mês do combate ao abuso e à exploração sexual. E nesse tempo de pandemia, tem crescido muito. Há uma pesquisa que foi compartilhada pela TV,
que se antes da pandemia haviam pelo menos 5 denúncias diárias sobre abuso, esse abuso em vários aspectos, não apenas sexual, esse abuso em vários aspectos. Se antes da pandemia existiam apenas 5 casos diários, apenas entre aspas, porque são muitos, 5 são muitos, pode destruir toda uma história. Com a pandemia, saltou de 5 para 70 denúncias diárias. E eu peço em nome de Jesus para que você, pai, para que você, mãe, senta com seu filho, com a sua filha, converse, olhe nos olhos, com qualidade de tempo, discipule na palavra, mas acima de tudo, pergunte se está tudo bem. Os filhos sinalizam quando algo está errado. E que o Espírito Santo de Deus dê discernimento espiritual para cada pai, para cada mãe, protegerem a sua casa de toda seta maligna que porventura Satanás queira lançar sobre a vida dos seus filhos. Os filhos estão sendo bombardeados, nós somos bombardeados por todos os lados. Mas a família que é pautada na palavra de Deus, ela é guardada e protegida. Eu creio que o escudo da fé livrará a sua casa de todo dardo maligno em nome de Jesus. Ore pela sua casa, ore pelos seus filhos. Compartilhe a palavra de Deus de maneira entusiasmada. Você tem poder de inundar o coração dos seus. Por isso é tão importante os pais e as mães terem o culto doméstico em casa. Ter horário específico, ter um momento específico para juntos orarem, para juntos compartilhar aquilo que a palavra ensina e aquilo que cada família pode melhorar no seu ambiente, no seu contexto familiar. Mas eu quero destacar aqui o que o autor Augusto Cury, ele é psiquiatra, eu gosto muito das leituras dos livros dele. Ele é psiquiatra e ele tem uma vasta experiência nesse âmbito da psique. Ele acompanha muitas famílias. E ele escreveu um livro que eu creio que talvez você que esteja em casa já tenha lido. Traz muitos ensinamentos, tanto para os pais como para os professores. Pais brilhantes, professores fascinantes. E aqui Augusto Cury, ele diz assim: educar é realizar a mais bela e complexa arte da inteligência. Nós estamos na era da inteligência emocional. Precisamos ter um equilíbrio ali no ensinamento para com os filhos e também na nossa prática de vida. As empresas hoje levam muito mais em consideração. Estou falando isso porque muitos pais sonham com uma vida profissional muito abençoada para os seus filhos. E nisso os filhos têm os melhores cursos, melhores oportunidades, isso é uma bênção. Mas você precisa também investir na inteligência emocional do seu filho, como também no seu autoconhecimento. Muitas empresas têm avaliado os profissionais que elas querem contratar, não apenas pelo seu QI, não apenas pelo seu currículo, mas principalmente elas têm levado muito em consideração a inteligência emocional. Não apenas a capacitação desse profissional que ela quer para a empresa, mas a maneira como esse profissional saberá gerenciar problemas interpessoais, como essa pessoa saberá resolver conflitos sem ser instável e sem piorar a situação no ambiente profissional. Então, Augusto Cury, ele fala muito sobre isso, é a era da inteligência emocional e é impossível nós termos uma inteligência emocional se nós não tivermos um discernimento espiritual. Porque é o Espírito Santo que nos capacita a ter domínio próprio, é o Espírito Santo que nos capacita a ter mansidão, é o Espírito Santo que nos capacita a viver todos os frutos do Espírito nos momentos de dificuldade, em que nós realmente somos bombardeados por todos os lados, a instabilidade, o nervosismo vem sobre nós, e principalmente na hora da falta de paciência, na hora de criar os seus filhos, na hora de educá-los. É muito mais fácil, às vezes, partir para a vara do que partir para a repreensão.
Entre aspas, é muito mais fácil, é muito mais rápido você gerar um temor no coração do seu filho pela dor do que pelo ensinamento. E nós temos aprendido com a palavra do Senhor. E nós vamos admoestar, ensinar, discipular e no momento que for necessário, não poupar a vara. E falando em vara, algo que eu vou fazer com os meus filhos é o que eu aprendi com a minha mãe. A minha mãe, quando ela ia nos educar, o que ela nos falava doía muito mais que as varadas que ela dava. Até porque ela tinha muita dó de bater e era perceptível para nós. E ela explicava o porquê nós íamos apanhar, falava o que a palavra nos ensinava, o que nós gerávamos no coração de Deus com aquele comportamento, e ela mandava eu buscar a varinha. Então eu tinha que ir na árvore escolher a varinha que eu ia apanhar. Isso para mim ficou marcado, é algo que eu vou ensinar aos meus filhos também. Mas acima de tudo, que você ensine o seu filho a desenvolver a sua inteligência emocional. E olha que ele disse: educar é realizar a mais bela e complexa arte da inteligência. Educar é acreditar na vida, mesmo que derramemos lágrimas. Educar é ter esperança no futuro, mesmo quando os jovens nos decepcionam no presente. Talvez o seu filho hoje tenha trazido algumas decepções a você, mas que você tenha esperança no futuro e invista na educação. Olha o que ele diz: educar é semear com sabedoria e colher com paciência. Educar é ser um garimpeiro que procura os tesouros do coração. Por isso eu amo tanto o texto de Malaquias que diz que é necessário converter o coração do pai ao filho e do filho ao pai. Converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E nesse tempo que nós estamos mais em casa, nós possamos colocar essa palavra em prática. E que o Espírito Santo de Deus venha gerar momentos muito abençoados, de muitos testemunhos, da troca de experiência que nós podemos ter com a nossa família. E Augusto Cury começa também dizendo assim: bons pais dão oportunidades, pais brilhantes jamais desistem. Quando nós olhamos para a parábola do filho pródigo, nós vemos um filho que desistiu do seu pai. Mas em momento nenhum, nós vemos um pai que desistiu do seu filho. E eu quero deixar essa palavra ao seu coração, pai e mãe. Não desista do seu filho. Por mais que seja difícil, por mais que ele esteja enfrentando uma crise tão difícil, não desista dos seus filhos. Não desista. Por isso, quando aquele filho caiu em si, lembrou-se da casa do pai. Eu creio que ele teve muitas experiências. Eu creio que aquele pai investiu muitos momentos na vida daquele filho. Gerou boas memórias. Não apenas momentos, talvez, de broncas, momentos de exortações que são necessários. Mas eu creio que aquele pai nutriu as emoções e as memórias do seu filho. E ele caiu em si e lembrou da casa do pai. Não desista dos seus filhos. Não desista da sua casa. Não desista do que a palavra nos ensina. De que maneira você pode discipular os seus filhos? Em primeiro lugar, desenvolva uma fé genuína. Ensine-os acerca da palavra de Deus. Ofereça-lhes um bom testemunho de vida. E confie em Deus os resultados. Confie em Deus os resultados. E nós aprendemos aqui na palavra de Deus. É que a fé, ela precisa ser recebida. Ela precisa ser aprendida. E depois ela precisa ser transferida. A fé precisa ser recebida, aprendida, mantida e depois transferida. Deus venha capacitá-lo, você, pai e mãe, para discipular os seus filhos a cada dia, em todos os momentos, andando pelo caminho, na hora de comer, na hora de dormir, na hora de levantar. Se necessário for, coloque os versículos pela sua casa,
Mas não deixe de ensinar a palavra para o seu filho. Ensine a criança no caminho em que ela deve andar. E mesmo quando ela crescer, até quando ficar velho, a promessa é que ele não e ela não se desviará dele. Estava vendo o André tocando teclado e emocionou muito. O André tem um testemunho de vida lindo. E se eu posso ver algo na vida do André, eu vejo um legado de pais que oram. E que os seus filhos, assim como Timóteo, sejam conhecidos aonde eles estiverem, por onde eles passarem. Conhecidos pelo legado familiar que eles têm. Que os seus filhos possam ter aquilo que você talvez não teve. Um privilégio de uma boa casa, de uma boa formação, de várias oportunidades. Mas acima de tudo, que o Espírito Santo desperte o seu coração para você incutir no coração e na mente dos seus filhos a espiritualidade genuína. E eu quero orar por você. E se você puder, se você está próximo ao seu filho, à sua filha, gostaria que vocês ficassem um pouquinho juntos nesse momento. Nós precisamos consagrar ao Senhor cada dia mais a nossa casa. Estamos vivendo um tempo difícil na nossa nação. E muito do que nós estamos vendo são reflexos de algo que faltou no ensinamento dos pais aos seus filhos. Legado de moralidade, legado de ética. E eu não posso deixar de dizer aqui, legado de espiritualidade. A Bíblia diz que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. A nossa sociedade hoje reflete as famílias que a compõem. E eu creio que esse é um tempo que Deus quer levantar a nossa família como um referencial da glória de Deus. E que em nome de Jesus, assim como flecha na mão do arqueiro, que os seus filhos sejam mesmo lançados para o alvo correto. Que em nome de Jesus, os seus filhos possam fazer a diferença onde eles estiverem. Apesar de tudo, eu acredito na transformação do nosso Brasil. Eu sou uma eterna sonhadora. Eu acredito nisso porque eu creio que Deus está forjando famílias. Deus está restaurando famílias. E eu quero convidar você que está com seu filho próximo, com a sua filha, com o seu neto, com a sua neta, a esse momento chegar próximo. E você vai orar sobre a vida dele, sobre a vida dela. Mas esse primeiro momento de oração, você vai assumir uma responsabilidade diante do Espírito Santo de Deus, de que com ousadia você ensinará e discipulará os seus filhos na demonstração da palavra do Senhor. Há uma promessa sobre a nação brasileira, não é de hoje. Há anos eu tenho ouvido, e eu creio que Deus está preparando a nossa nação. E tudo isso que nós estamos vivendo é uma limpeza que Deus quer fazer. Mas essa limpeza, essa restauração, essa transformação iniciará nas igrejas, dentro das igrejas. A nossa igreja não tem apenas um slogan. Eu creio que é um desejo que arde do nosso coração, que é muito mais que uma igreja. Nós queremos ser a sua família. Muito mais que uma igreja, nós somos uma família. Uma família que tem alguns erros, mas uma família que reconhece que precisa da capacitação do Espírito Santo de Deus. Então feche os seus olhos. Comece realmente a fazer um compromisso com Deus, que a partir de hoje você será um pai muito mais presente na vida do seu filho. Você será uma mãe muito mais paciente na hora de dialogar com o seu filho e com a sua filha.
instituam, em nome de Jesus, um horário fixo para vocês realizarem o culto doméstico. Reúna a sua casa, reúne os seus filhos para compartilhar aquilo que a palavra ensina. Eu acredito na juventude. Eu acredito no potencial de um jovem que entrega a sua vida ao governo de Cristo. Eu acredito que os sonhos que Deus planta no nosso coração pode gerar cura e vida para as nações. Talvez dentro da sua casa tenha um grande jurista, um excelente professor, pedagogo, um futuro político, missionário, um pastor, profissionais de tantas áreas, aquelas profissionais que tanto nós necessitamos, que nos ajuda diariamente nas atividades domésticas. Eu creio que você tem muitos sonhos para os seus filhos. E eu creio que você tem se sacrificado para que muitos desses sonhos que você tem sejam realizados na vida dos seus filhos. Mas esse tempo de pandemia, eu creio que Deus tem sacudido as nações. Deus tem sacudido as nossas igrejas. Se antes os pais, as mães reclamavam que pela dinâmica do seu dia a dia não tinham tempo para ter mais qualidade de tempo com os seus filhos, nesse tempo o Senhor moveu a nossa agenda para que tivéssemos mais tempo. Então não há desculpa. Saiba de uma coisa, que nenhum sucesso profissional, nenhum sucesso que você, pai ou mãe, possam alcançar na sua vida, nenhum sucesso compensará o fracasso de um lar. A sua presença, o seu amor, o seu ensinamento, o seu testemunho, a sua espiritualidade faz toda a diferença no sucesso do seu lar. Por isso, dê as mãos ao seu filho, à sua filha, ao seu neto. Se puder, pegue no colo e comece mesmo a dizer: Senhor, a partir de hoje eu tomo um novo posicionamento na minha casa. Sou guardião e guardiã dos meus filhos, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. E nenhum conceito, preconceito, ensinamento, deturpação irá invadir a mente do meu filho, porque eu estarei